O programa de hoje começa com imagens exclusivas que mostram toda a movimentação na casa da Silvana, na noite em que ela desapareceu. Lembrando, Silvana Germã de Aguiar, 48 anos. Essa moça aqui, ela desapareceu no sábado, dia 24 de janeiro. Ela é filha do casal Isaíl Vieira de Aguiar e também da Dalmira Germã de Aguiar, 70 anos, que também desapareceram, só que no domingo, dia 25. Os três moram em Cachoeirinha, na região metropolitana. Bom, agora me dá as imagens, por favor. Essas imagens foram captadas no dia 24 de janeiro, sábado. A gente começa com 8h33 da noite. Um carro vermelho entra no pátio. Percebam aí. Essas câmeras de segurança ficam exatamente na frente da casa onde a Silvana mora. 8h33, 8h34. Estão vendo ali? O portão é aberto. Esse carro vai acessar a casa. Ele fica lá dentro, gente, por 8 minutos. Ele fica até 8h40 da noite de sábado, dia do desaparecimento da Silvana. Esse mesmo carro vermelho que entra, tá entrando aí nessa imagem, daqui a pouquinho, 8 minutos depois, ele sai dessa residência. De quem é esse carro vermelho? De quem é esse carro vermelho? Agora, a gente vê ele entrando, 8h33, e ele saindo, 8h40. Quer dizer, 8 minutos depois, esse carro sai dali. Ninguém sabe quem estava dirigindo esse carro, quem estava dentro desse carro. Aí depois a gente tem uma próxima imagem, 9h28. Um segundo carro de cor branca ingressa na casa. Esse, gente, segundo os vizinhos nos contaram, seria o veículo da Silvana, modelo, cor e veículo que segue lá até agora, ficou na garagem. Então, esse carro aí a gente só tem entrada, que seria o carro da Silvana. 9h28 de sábado. Agora, às 23h32, 11h32 da noite de sábado, um terceiro carro, que aparentemente é cinza. Porque tem um carro branco ali do lado, ó, a gente consegue ver que ele é um pouco mais escuro. Ele parece ser um carro cinza. Ele chega no local às 23h32 e fica lá até às 23h44. Então, cerca de 12 minutos, esse carro que é aparentemente cinza, fica lá dentro do pátio e, ó, sai 12 minutos depois. Também não sabemos que carro é esse. Essa é a movimentação no sábado, dia 24, dia em que a Silvana desapareceu. Lembrando as informações que a gente tem. Tempo depois, ela posta nas redes sociais que sofreu um acidente na serra. Mas que está bem, nós estamos bem. Nós quem? Até agora ninguém sabe se foi a Silvana que postou, com quem ela estava, o que aconteceu. Isso no sábado. No domingo, os pais dela saem de casa, aparentemente, segundo os vizinhos, em um carro desconhecido, para tentar encontrar a Silvana. E uma informação determinante também, viu? O delegado hoje, daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa entrevista, nos confirmou que os pais, o seu Isaíl e a dona Dalmira, foram até a delegacia de polícia no domingo e tentaram registrar essa ocorrência de desaparecimento. Como era plantão, eles não conseguiram e disseram, a gente volta na segunda. Eles não voltaram. Agora, um fator decisivo para que a gente possa avançar, começar a entender esse mistério do desaparecimento dessa família Aguiar, é a palavra da polícia, né? Para a gente saber mais detalhes que podem ser divulgados sem prejudicar, claro, as investigações, a gente vai chamar agora a repórter Vanessa Felipe, que está com o delegado regional Anderson Speer, que vai, quem sabe, nos ajudar a entender um pouco melhor esse desaparecimento. É contigo, Vanessa.
Boa tarde, Daiane. Exatamente, um caso que tem gerado muito mistério, tanto em Cachoeirinha quanto na região metropolitana de Porto Alegre e no estado como um todo. O desaparecimento da família Aguiar, Silvana, a filha e os pais dela, seu Isaíl e a dona Dalmira, que já estão desaparecidos há mais de uma semana. Nós aqui na Record Guaíba temos acompanhado o caso desde a semana passada, conversando com vizinhos, amigos, familiares e, obviamente, com a polícia que investiga o caso e trata o assunto como prioridade. Por isso, estamos aqui na Delegacia Regional para falar com o titular da instituição, o delegado Anderson Speer, titular aqui da Delegacia Regional de Cachoeirinha e também Gravataí. Delegado, primeiramente, muito obrigada por nos receber. E são muitas perguntas, né? Muitas respostas ainda também a serem dadas. O que vocês sabem de concreto até o momento sobre esse caso do desaparecimento de filha e pais? O que nós soubemos até o momento é que no último domingo, a Silvana, segundo informações, né, que ela mesma teria sido postada na rede social dela, ela teria deslocado para Gramado e teria sofrido um acidente. E, em razão desse acidente, ela ficou impossibilitada de retornar para casa, mas, segundo postado, ela estaria bem e que ficaria sem telefone, porque estava com a bateria chegando ao final. E a partir desse evento, criou-se uma preocupação dos pais em tentar localizá-la. A partir, então, de segunda-feira, nós também, os pais teriam, pelo que nós apuramos, teriam saído à procura dela e eles também passaram a situação de desaparecido, né? Na terça-feira, daí foi registrada a ocorrência do desaparecimento dela. E na quarta-feira, uma sobrinha do casal registrou a ocorrência de desaparecimento deles. A partir daí, nós começamos a realizar investigações acerca do paradeiro dos três. Até o presente momento, não conseguimos localizá-los, mas o que a gente sabe já informalmente é que ela não tem registro de acidente de trânsito lá envolvendo um caminhão, como foi postado na rede, lá em Gramado. E estamos realizando todas as diligências através de ferramentas de investigação para tentar localizar alguma informação que possa nos conduzir até eles. Delegado, alguns pontos, né, que levantam bastante intriga. Por exemplo, a viagem para Gramado, vocês consideram que existiu? As postagens, vocês consideram que foram feitas por ela ou por outra pessoa? E o tal carro onde os pais teriam embarcado, de onde veio essa informação? Esse carro existe? Só para a gente começar a pontuar. Tá, então, a princípio, né, o que a gente pode dizer é que a postagem na mídia social dela, na verdade, pode ter sido feita por qualquer um, né? Então, o que a gente já trabalha com a tese é de que exista algum crime por trás do desaparecimento deles e o desaparecimento deles seja exatamente para cobrir um crime. A hipótese principal de vocês é um crime? Sim, porque no mundo moderno hoje não tem como uma pessoa, não é usual que uma pessoa fique mais de uma semana sem se comunicar, nenhum tipo de informação, de mandar mensagem, né? E que não era usual deles também, pelo que a gente já apurou. Então, provavelmente, eles estejam sumidos para encobrir a prática de um crime. Então, dentro dessa linha de raciocínio, não dá para a gente pressupor que foi ela que postou aquelas informações no Instagram. Provavelmente, a pessoa que sumiu com ela postou aquelas informações para despreocupar os familiares e para encobrir, né, a prática desse crime que nós estamos apurando e não sabemos exatamente qual seja. Né? Com relação daí ao veículo, nós recebemos a informação através de pessoas ali conhecidas da família que teria chegado um carro, levado os pais. Estamos investigando, ainda não conseguimos identificar esse veículo, só que são informações que não são fidedignas, não são, a pessoa, não foi ela que viu, a pessoa que nos comentou, disse que ouviu falar lá no bairro que teria um carro ido e pego a família, né, os pais no caso, e saído com eles, mas até agora não conseguimos ouvir a pessoa que teria efetivamente visto esse veículo, né?
o que nos dificulta até sob certo ponto, mas já estamos em investigações para tentar localizá-la. E a viagem, o senhor acha que não existiu? A princípio, eu acho que não existiu, né? Nós estamos formalizando isso agora, mas tudo leva a crer que a viagem não existiu, que ela não viajou, foge um pouco da rotina dela, né? De como proceder. Ela costumava viajar, mas não era dessa forma. Então, isso tudo está sob suspeita e está em investigação para que a gente possa confirmar se efetivamente ocorreu. Informalmente, eu posso dizer que não há nenhuma informação nesse sentido. Quando o senhor fala em crime, qual é a hipótese mais provável? E o senhor falou a pessoa que sumiu com ela, vocês consideram que foi uma pessoa ou pode haver mais pessoas envolvidas? A princípio, a gente não sabe quantas pessoas estão envolvidas nessa situação, né? E o crime até, né, pode ser um homicídio, pode ser um sequestro, pode ser um cárcere privado. A princípio, enquanto a gente não tiver mais dados de investigação que possam nos apontar por uma direção, com precisão, ainda fica um pouco leviano, né, apontar para um crime. Então, a gente trabalha com todas essas linhas de investigação, né? Sequestro para fins de cobrar resgate, provavelmente não tenha sido porque já teriam pedido. Então, a gente acredita que não seja esse o caso, mas permanece esses outros, né? Pode ter sido um homicídio, né? Pode ter sido, daqui a pouco, um cárcere, alguém está mantendo ela em cativeiro por outros motivos. Então, tem várias outras possibilidades. O correto que a gente pode dizer é que não é usual e provavelmente tem algum crime vinculado a isso. Delegado, o que vocês conseguiram fazer até agora? Ouvir quantas pessoas, que pessoas foram ouvidas, pessoas próximas, por exemplo, o ex-marido e pai do filho da Silvana, quem já foi ouvido, né? Vocês tiveram acesso a algumas imagens, já entraram no minimercado, o que vocês já conseguiram fazer? Sim, nós já ouvimos os parentes, né, da família, toda a família, já ouvimos o ex-marido da Silvana, já ouvimos os vizinhos, alguns vizinhos, conseguimos localizar e conversar já com um motorista de aplicativo, que era a pessoa que levava o casal, né, de idosos para os locais. Quando eles deslocavam, ele já falou que não carregou eles para lugar nenhum na última semana. Então, eu acho que a investigação nesse sentido das oitivas, ela está bem adiantada. Só nos falta agora outros elementos de investigação que foram solicitados, outras ferramentas de investigação que ainda dependem de ordem judicial e de análise de dados, né, de inteligência, e que, conforme esses dados foram sendo analisados, provavelmente eles nos apontarão para um caminho, né, um caminho mais preciso com relação a esse desaparecimento. Vocês chegaram a conversar com o Conselho Tutelar? Veio alguma informação do Conselho Tutelar? Não, ainda formalmente ainda não conversamos com eles, mas estamos já agendados para conversar. Tem alguma informação a respeito de alguma situação envolvendo o Conselho Tutelar? Sim, tem uma informação de que ela teria procurado o Conselho Tutelar e nós exatamente queremos ver com quem ela conversou e qual era o objetivo dessa conversa, que pode ser relevante para a investigação. Delegado, a gente teve acesso a umas imagens de câmeras de monitoramento de um estabelecimento que fica em frente à casa da Silvana, não ao minimercado, ao local onde a Silvana morava, com entrada e saída de um carro vermelho e entrada e saída também do carro que seria da Silvana, um carro branco. Isso na noite de sábado, portanto, antes do desaparecimento dela. Vocês viram essas imagens? Tem alguma ideia de que carros são esses e o que estariam fazendo ali? Não, ainda estamos apurando. Nenhuma pista? Não, por enquanto nada em concreto. Tem alguma informação, delegado, sobre alguma questão de dívidas envolvendo essa família, que talvez pudesse ser um dos motivos, alguma cobrança, alguma dívida? Não, tem informações assim nada assim relevante. O que a gente conseguiu apurar até agora é que o casal, tanto o casal como a Silvana, eram muito benquistos na comunidade, e não tinham nenhum tipo de animosidade com ninguém, nada que pudesse, assim, num primeiro momento, sugerir uma vingança. Nesse sentido, não temos nada. E ainda os motivos ainda estamos apurando, até porque o motivo tem muita vinculação com o tipo de crime que é apurado, né? Então, num primeiro momento, fica
fica um pouco genérico, né, a gente avaliar todas as circunstâncias sem ter exatamente uma ideia, um foco de qual o crime exatamente foi praticado. Delegado, eu entendo, estou aqui fazendo as perguntas, né? Entendo que é possível que o senhor não esteja respondendo tudo para não prejudicar a investigação? Claro que sim, porque a investigação, eu sempre uso a metáfora de que ela é um quebra-cabeça, que nós vamos juntando as peças e através dessa união das peças a gente consegue ter uma imagem do crime, né, do que exatamente ocorreu. E às vezes algumas informações podem prejudicar a sequência das investigações. Delegado, alguma mensagem que o senhor possa deixar para, de repente, a população, moradores, familiares que tenham alguma informação e queiram ajudar? Isso é válido para o trabalho da polícia? Queria que o senhor falasse um pouquinho nesse sentido também. Sim, todas as informações que alguém, porventura, queira nos repassar, podem ser feitas em caráter de anonimato, através do telefone 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Todas essas informações chegam até nós e todas elas são checadas, são avaliadas e utilizadas na investigação conforme a credibilidade que elas tiverem.